cantar louvores ao nosso Deus. O Salmo 98, nos versículos 4 a 6 diz: Aclamem ao Senhor com alegria todos os habitantes da terra. Gritem de alegria, rejubilem, cantem hinos. Cantem hinos ao Senhor ao som da harpa, ao som de instrumentos de cordas, ao som de cornetins e trombetas. Aclamem diante do Senhor, porque Ele é Rei. Vamos começar estes momentos de louvor cantando o hino Cristo é tudo para mim, número 95. Agora as senhoras. Agora todos. E porque temos um Deus que nos ama tanto, vamos continuar a cantar o hino número 98, 98. Assim
Vamos agora com reverência levantar-nos para darmos início ao culto desta manhã. Hino 593. Louvado seja teu grandioso nome. Obrigado, Senhor, porque estamos na tua casa de oração. Que teus anjos estejam conosco louvando o teu nome. Que teu Santo Espírito esteja aqui para repartir o pão da vida com todos nós. Que saiamos enriquecidos pela tua mensagem. É o que lhe pedimos por Jesus Cristo. Amém. Para darmos continuidade ao culto da adoração desta manhã, vamos entoar as estrofes do hino Amigo Muito Precioso, número 106. Em
estiverem, vamos ajoelhar. Querido e bondoso Pai, estamos gratos, Senhor, pelas bênçãos inúmeras que Tu nos concedes a cada dia, a cada manhã. Obrigada, Senhor, por esta manhã de sábado na Tua casa. Obrigada, Pai, pelo amor que reina entre nós, pela paz que sentimos no nosso coração, em poder prestar-te louvor, em liberdade e em paz de espírito. Pai, te suplicamos que Tu possas ser com todos os membros da Tua igreja aqui presentes, com todas as visitas, com todos aqueles que nos assistem através da internet. Que o Teu Santo Espírito possa aqui estar presente esta manhã, conosco e também com aqueles que nos escutam. Possas derramar sobre nós as Tuas preciosas bênçãos. Não somos, Senhor, dignos disso, por isso te pedimos perdão pelos nossos pecados. Suplicamos, Senhor, que não olhes para nós, mas para os méritos de Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, o pregador desta manhã. Que o Teu Espírito possa cair de forma redobrada sobre ele. Lhe possas tocar, Senhor, os seus lábios com a Tua palavra e que ele possa a transmitir a nós, Senhor. Que seja acolhida nos nossos corações e sirva para a nossa reforma e reavivamento. Te suplicamos pelos nossos doentes, por aqueles que gostaríamos que estivessem cá e que não puderam vir, que também possas estar com eles, Senhor. Te suplicamos isso e pedimos tudo isto, não porque sejamos merecedores, mas pelo nome de Jesus. Amém. Esta manhã, as nossas ofertas serão destinadas à oferta local, nacional e mundial. Como é nosso hábito, nós vamos dar mais uma vez a primas e às nossas criancinhas, para que elas possam vir cá à frente, dar de coração aquelas moedinhas que recolheram durante a semana e que nós possamos também seguir o seu exemplo e a cada semana recolher também aquilo de tudo quanto o Senhor nos dá e devolver com um espírito de muita gratidão. Vamos então proceder à recolha dos dízimos e das ofertas.
Santo e bom Deus e bom Pai, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que nos dás mais uma vez de estar na tua casa, Senhor. Eis aqui os dízimos e as ofertas, Senhor. Te entregamos nas tuas santas mãos, por dirigir conforme a tua vontade, Senhor. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Queremos muito agradecer esta participação que nos preparou o espírito para o sermão que se vai seguir. E como devem já ter reparado, hoje temos connosco um convidado que nos vai trazer a palavra do Senhor. Trata-se do pastor Edgar de Luz. O pastor Edgar de Luz nasceu em Mantena, que é uma pequena cidade de Minas Gerais. Mas, claro, não viveu lá sempre, pelo contrário, tem corrido o Brasil e o mundo de les a les. Estudou na Universidade Adventista de São Paulo, na UNASP. Fez um mestrado pela Universidade de Andrews e foi professor também de português no nosso sistema adventista. Atualmente está a fazer o doutoramento na Universidade de Aveiro, o doutoramento de Multimédia e Educação, e desde 2010, que é departamental da Educação na Divisão Sul-Americana. No entanto, posso dizer, e penso que não estarei a mentir, que o seu maior projeto de vida é a sua família, a sua linda esposa Selma e os seus 2 filhos, o Edgar Júnior e a Eveline, sendo que o
Edgar Júnior também está a terminar o curso de Teologia. Portanto, é com muito prazer e muita alegria que convidamos o pastor Edgar Luz para estar connosco esta manhã e espero que as bênçãos do Senhor possam repousar sobre ele e sobre toda a nossa congregação. Vocês conhecem Mantena? Ontem nós estávamos falando sobre isso em casa, e aí o Francilei teve que olhar no mapa para saber se Mantena existia mesmo. Existe. É uma cidadezinha pequena, interior de Minas Gerais. Eu acredito em milagres. E você? Se nós olharmos ao nosso redor, nós vamos ver que muitas coisas hoje aqui são frutos de milagres. E uma delas que me encanta é porque eu nasci lá em Mantena, moro no Brasil, mas eu me sinto parte da família aqui desta igreja. E estou me sentindo em casa. Isso não é um milagre? De conhecer parte da família que você não conhecia ainda e se sentir tão próximo. Sabe, tem um outro milagre muito especial. Nós vamos morar juntos a eternidade toda. Já pensaram nisso? Nós vamos passar a eternidade ouvindo músicas assim, conversando, fazendo planos, criando coisas novas. Isso é um milagre. Estarmos aqui encontrando a Jesus Cristo nesta manhã é um milagre. Você já parou para pensar que esse milagre especial de encontrar Jesus Cristo deve ser um milagre planejado? Quando você veio para a igreja hoje, o que você planejou para o encontro com Deus? O que é que você tinha em mente quando se preparou para vir encontrar Jesus Cristo hoje, aqui nessa manhã de sábado, nesse dia sagrado, nesse lugar tão aconchegante que nós estamos? Eu queria que em Lucas capítulo 19, nós vamos estudar um pouquinho sobre um milagre que já é, de certa forma, conhecido, mas sempre temos lições especiais a tirar quando abrimos a palavra de Deus. E eu convido você a manter-se com a Bíblia aberta para permitir que Deus te abençoe através da leitura e do estudo da sua palavra. Utilize a sua Bíblia, essa é uma forma de ser abençoado. Milagres acontecem quando nós abrimos os ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Eu trago um abraço especial dos seus irmãos na América do Sul. Como a Carla já apresentou, nós trabalhamos com a educação adventista. Há longos anos somos educadores e tem ali uma família especial que quer passar com você também toda a eternidade. E eu trago um abraço das nossas igrejas, escolas na América do Sul. Hoje temos 870 escolas em 8 países ali na divisão sul-americana, quase um total de 300 mil alunos. Temos 16 instituições de ensino superior, e isso é seu, é a sua família que está ali. E é muito bom quando estamos com aqueles que nós queremos bem. E quando a gente se encontra com as pessoas que a gente ama, a gente quer que elas também se sintam bem. E é isso que nós queremos hoje, que você perceba o milagre que está ocorrendo na sua vida nesse exato momento. Neste exato momento está ocorrendo um milagre na sua vida. Há um tempo atrás, alguém também encontrou a Jesus, e é sobre esse alguém que nós vamos refletir nesta manhã. Zaqueu é esse personagem, e está no livro de Lucas, verso 19. Nós vamos ver aqui algumas coisas. Primeiro, a cidade em que aconteceu este encontro. Segundo, um pouco das características de Zaqueu.
Zaqueu não era só um homem pequeno, como a gente conta nas histórias das crianças. Ele era muito mais do que isso. Tem muito mais detalhes da sua vida. Depois, o encontro com Jesus. O encontro de Zaqueu e o nosso encontro. Vamos conhecer um pouquinho sobre alguns detalhes. Verso 1 do capítulo 19. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Jericó era uma cidade que ficava a poucos quilômetros do Jordão. Numa região desértica, seca, era como uma esmeralda. Uma cidade verdejante, linda. E esse verde contrastava com as escarpas sem vida, rochosa. Era um lugar muito agradável. Jericó era, no passado, uma cidade reservada para os sacerdotes. E muitos sacerdotes tinham ali as suas residências. Moravam muitos sacerdotes ali. Também Jericó era um importante centro comercial. Era uma cidade que atraía estrangeiros. E ali nós tínhamos, naquela ocasião, oficiais e soldados romanos e estrangeiros de todas as partes, e os sacerdotes que ali também tinham suas residências. Também em Jericó tinha uma alfândega. E como tinha uma alfândega, moravam ali também muitos publicanos. Que são publicanos? Cobradores de impostos. Então, como tinha alfândega, tinham muitos cobradores de impostos. Nesse contexto é que está chegando Jesus. Muitas caravanas passavam por Jericó, porque estavam indo para a festa em Jerusalém. Mas esta visita especial chamava muita atenção. Quando Jesus estava passando por Jericó, há pouco tempo atrás ele tinha ressuscitado Lázaro. E quem é que não tem a curiosidade de ver alguém que ressuscitou um morto? Se fosse você que estivesse em Jericó, queria ver Jesus ou não? Tinha um burburinho de que os sacerdotes queriam prendê-lo e etc., mas mesmo assim as pessoas queriam ver a Jesus e prestar homenagem a ele. E esse é o contexto da história, o lugar onde se passou a história de Zaqueu. Estava chegando aquele que tem o poder de ressuscitar mortos. Eu, com certeza, estaria no meio dessa multidão. E você? Mas sabe, hoje nós estamos na mesma circunstância. Estamos aqui na igreja porque queremos ver, queremos encontrar, queremos ouvir aquele que tem poder para ressuscitar mortos. Estamos na mesma circunstância daquele povo. Estamos numa cidade grande, uma cidade turística, uma cidade bonita, uma cidade que tem muitos estrangeiros também. Aqui eu posso ver alguns. Temos aqui alguns colegas também, o professor Alexander, o professor Francilê, a Deise, também são estrangeiros. O Fábio, que é meio estrangeiro, que é ali de Aveiro, né? Tem aqui brasileiros também, já vi lá de Goiânia, não é isso? Que é pertinho da onde eu moro. Eu moro em Brasília, a sua cidade é Goiânia, ali pertinho. Mesma circunstância. O que é que eu vim buscar hoje de manhã na igreja? O que eu espero desse meu encontro com Jesus Cristo? Já se perguntou isso? Quando você está se arrumando, se preparando para vir à igreja, o que é que eu espero do meu encontro com Jesus Cristo? Mas a história continua. Verso 2. Havia ali um homem chamado Zaqueu, e aqui já começa a dar algumas características dele, que era chefe dos cobradores de impostos. Então, Zaqueu
era chefe dos publicanos. Ele não era somente um coletor. E veja, quem é que gosta de pagar imposto? Por favor, queria ver a mão levantada. Está aí, olha. Então não sou eu apenas, eu e a senhora gostamos de pagar imposto. Aliás, eu queria pagar muito imposto. O meu desejo seria pagar um imposto enorme. Porque isso significa... temos esse desejo. Quem sabe Deus nos concede isso, né? Mas para vocês também, que não levantaram a mão. Mas sabe, brincadeira à parte, ninguém gosta de pagar imposto, praticamente. Não porque o imposto seja uma coisa ruim, mas porque às vezes a gente desconfia que ele não é utilizado devidamente, não é? Ou que alguém pode subtrair esse recurso para benefício próprio. Eu venho de um país que isso não acontece. Raramente. Bem, o povo também não gostava de cobradores de impostos. E pior ainda, porque os romanos tinham seus coletores de impostos gerais, que eram romanos, mas eles também contratavam pessoas locais. E sabe, pior do que você pagar imposto é alguém da sua família, alguém da sua nacionalidade ser esse cobrador. E um detalhe, tinha corrupção também. Naquela época tinha corrupção. E sabe, os cobradores de impostos, eles tinham meio que um acerto, uma combinação entre eles. Era mais ou menos assim: se eu cobrar mais do que é devido, e você, que é meu colega, sabe que eu estou cobrando mais, você não fala nada. E aí eu também não vou falar nada se você cobrar mais. E sabe o que acontecia? O povo padecia. Sempre sobra para o povo, né? E, geralmente, os cobradores de impostos eram também desonestos. E eles cobravam a mais do que era devido. E eles tinham essa combinação entre eles. Zaqueu era o chefe desse povo. Somente o chefe. Israelita, e como tal, era simplesmente odiado pelo seu povo. Era o chefe dos cobradores de impostos, era também israelita, mas era odiado pelo seu povo, que via nele alguém que enriquecia às custas de desonestidade ou de opressão e exploração do seu próprio povo. Esse é o contexto. Mas Zaqueu era um homem rico. Ele diz, o desejado de todas as nações, a gente sempre pinta Zaqueu assim como aquele homem mau, né? Um homem que não tinha coração, duro. Mas olha o que o desejado de todas as nações diz sobre ele. Não era de todo endurecido o homem do mundo que parecia. Olha que frase interessante. Zaqueu não era aquele homem duro, mundano, como parecia. Olha que interessante. A gente geralmente ouve as histórias das crianças, a gente pinta Zaqueu como aquele que extorquia, era mau. Mas aqui diz que ele não era de todo esse homem duro, mundano, como parecia. Sob a aparência de mundanidade e orgulho, achava-se um coração susceptível às influências divinas. Ai, que bom ouvir isso. Sabe, talvez você que esteja aqui hoje, Deus te conhece, eu não conheço, só vejo você pela aparência, mas Deus conhece você. Deus conhece a fundo e sabe que mesmo que você peque, mesmo que você tenha erros, você está aqui porque você tem o seu coração aberto para a influência divina. E isso pode fazer toda a diferença na sua vida. Isso pode fazer uma diferença eterna na minha vida. Se eu tenho, mesmo sendo pecador, o coração aberto para ouvir a voz de Deus. E sabe, isso fez toda a diferença na vida de Zaqueu. Ele tinha o coração aberto para a influência divina. Zaqueu ouvira falar de Jesus.
Ele ouviu João Batista pregando, chamando ao arrependimento. Ele soube da instrução que João Batista deu aos cobradores de impostos, que está lá em Lucas 3, verso 13. Não peçais mais do que vos está ordenado. Contra pagar imposto. Ele mesmo não pagou? Ele não era contra. Agora, a orientação divina para os cobradores de impostos é: não cobre mais do que é devido. Cobre, porque precisa construir estradas, precisam ter hospitais públicos, precisam ter uma série de coisas. Cobre, é a sua parte. Nós vivemos em sociedade, nós temos que contribuir. Mas não mais do que é justo. Zaqueu tinha isso na sua mente. Ele ouviu falar de Jesus e ele também ouviu a pregação de João Batista chamando ao arrependimento e orientando exatamente a sua classe. Não seja injusto, não seja corrupto. E sabe, gente, aquilo falava na consciência de Zaqueu. E aquilo perturbava o seu espírito. Zaqueu conhecia bem a palavra de Deus. Ele era um judeu, lembra? Zaqueu é israelita. Ele conhecia bem a palavra de Deus e estava convencido, ele tinha convicção de aquilo que ele fazia não era correto. Quantas vezes o Espírito Santo fala para a gente que não é correto alguma coisa? Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo várias vezes. O Espírito Santo fala no meu coração, fala na sua consciência e diz: isso não é correto, não vai por aí. E sabe, muitas vezes a gente continua indo pelo caminho errado. Muitas vezes a gente não dá atenção àquilo que o Espírito Santo está nos falando. Vocês estão aqui na frente, tem 10 adolescentes aqui. Deus quer falar o seu coração hoje. Quando eu olho para vocês, eu vejo um milagre. Eu vejo a igreja no futuro. Mas não a igreja só no futuro. Não pense que você está sendo reservado para ser um líder daqui a 10 anos. Você pode ser um líder hoje. Pode ser atuante hoje, e deve, aliás. Você é um discípulo, como todos nós. Mas eu olhando para vocês, eu vejo o milagre da continuidade. O milagre do crescimento. E é muito bom ver no primeiro banco da igreja uma imagem como essa. A juventude para ouvir a palavra de Deus. Parabéns. E sabe, o seu encontro hoje com Cristo deve ser um encontro especial. Deve ser algo que toque o seu coração e mude a sua vida para melhor. E esse encontro que Zaqueu teve, ele foi muito especial e mudou a vida desse homem. Zaqueu ouviu que estava chegando o Salvador. Jesus Cristo, que ressuscitara Lázaro, um homem bondoso, estava chegando à cidade. E lógico, se a voz do Espírito Santo já estava falando no seu coração, o que ele pensou? Eu tenho que ver esse homem, eu tenho que estar lá. E um ponto importante que está no livro Desejado de Todas as Nações, página 386, mostra que Zaqueu realmente dava atenção à voz do Espírito Santo. A gente pensa que Zaqueu começou a devolver o que ele defraudou só depois que encontrou com Jesus, não é isso? Geralmente a história dá essa conotação, né? Mas não foi isso. Antes mesmo de conhecer Jesus, Zaqueu começou a devolver aos pobres aquilo que ele tinha defraudado. Vocês sabiam disso? O livro Desejado de Todas as Nações fala sobre isso. Zaqueu começou a dar ouvidos na prática à voz do Espírito Santo. Nós estudamos a lição aí, que nós temos que ter entendimento, temos que estudar a palavra de Deus, mas isto basta? Não. Se eu acredito, se eu tenho fé, o que tem que acompanhar a minha fé? As ações, as obras. E Zaqueu começou a colocar em prática
aquilo que ele tinha convicção. Ele sabia que tinha sido injusto. Ele conhecia a palavra de Deus. E ele então começou a praticar. E é bom ver isso aqui. O Zaqueu começou imediatamente a obedecer à convicção que dele tomara posse e a fazer restituição àqueles a quem prejudicara. Despertou-se nesse chefe de publicanos o anelo de uma vida melhor. Por que você está aqui hoje? Você não quer ter uma vida melhor? Você não quer ter uma semana melhor? Você não quer ser um cristão melhor? Você não quer ser um discípulo melhor? Não é isso? É por isso que eu estou aqui hoje. Se fosse só para ouvir um sermão, quase que não vale a pena. Aqui nós estamos só renovando as baterias, louvando coletivamente, mas para que eu seja melhor e para que outros sejam melhor através da minha atitude. Esse é o propósito de nós estarmos aqui. Zaqueu anelava contemplar o rosto do meigo Salvador. E o que ele fez? Soube que Jesus estaria na cidade, sabia que uma multidão estava indo para lá, ele pegou suas coisinhas e foi ver Jesus. Só que aí vem aquele detalhe que é bem conhecido: Zaqueu era pequeno. E sabe, digamos que Jesus estivesse passando por aqui, e ele está passando, viu? Mas digamos que fisicamente ele estivesse aqui. Você queria ser o primeiro ou o último a chegar perto dele? E você ia deixar os outros passarem na sua frente? Seja sincero. Tem um irmãozinho pequenininho, olha, dá licença, eu quero ver, quero ter um contato especial com Jesus. E aí? Você ia fingir que não está escutando, né? Você olhar e levantar o pé assim, olhar e fingir que não está ouvindo nada. Quem que queria deixar Zaqueu passar? Ninguém. Aquela multidão toda estava ali para ver Jesus Cristo. E Zaqueu viu que não teria chance. Ele tinha dinheiro, ele tinha autoridade, mas nessa hora, ninguém deu espaço para ele. Então o que sobrou para ele? Olha o que diz a Bíblia. Verso 3. E este procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. Então, olha o que ele fez. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro para vê-lo, já que havia de passar por ali. Olha que coisa. Ele foi criativo. O cristão tem que ser criativo. O cristão, ele não pode se contentar com as dificuldades e desistir. Às vezes você trabalha num lugar onde você ter contato com Deus é difícil, onde as pessoas não comungam da sua fé. Mas o cristão tem que ser criativo, ele tem que achar o espaço para ter a sua comunhão com Deus. Ele tem que achar a maneira de ter esse contato pessoal com Jesus Cristo, que é seu Salvador. Ele tem que achar maneiras inteligentes de passar a mensagem para outros. O cristão deve ser criativo. Zaqueu foi criativo. E mais do que criativo, ele foi prático. Ele não desistiu, ele enfrentou as circunstâncias. E lá estava ele em cima daquela frondosa árvore. Ficou quietinho ali. Bom, quando Jesus chegou àquele lugar, e antes de falar o que Jesus falou, que já está aí escrito, vamos ver quem era Jesus. Jesus eu conheço, né? Mas o que dentro dessa história, desse contexto, a gente pode tirar de características de Jesus? Primeiro, um mestre galileu que há pouco tempo tinha ressuscitado Lázaro. Só isso aí faz dele uma personalidade, nesse momento, famosa. Aquele que se conduzia bondosa e cortesmente para as classes proscritas. Quem é que queria dar atenção para Zaqueu? Sabe mais um detalhe? Fazia muito tempo que Zaqueu não tinha o privilégio que você está tendo hoje, de ir a uma igreja. Nem ele e nem a sua família.
Porque quando ele chegava à igreja, o que acontecia? O que é que esse homem está fazendo aqui? O que é que esse homem está fazendo aqui? Ele é um chefe dos cobradores de impostos. Ele está extorquindo o nosso povo. Então, por ele ter essa condição, ele não ia à sinagoga. Fazia muito tempo que ele não tinha o privilégio de adorar coletivamente, como nós estamos fazendo aqui. Parece uma coisa tão comum vir à igreja, mas tem irmãos nossos que não podem ir a uma igreja como estamos aqui. Recentemente, a Divisão Sul-Americana fez uma cerimônia de dedicação de 25 famílias de pastores. Eles estão sendo enviados para os países da janela 1040, país onde ele nem pode dizer que é adventista, não vou nem falar pastor, ele não pode nem dizer que é cristão, onde Cristo não é adorado como nós adoramos aqui e nem conhecido como os nossos compatriotas conhecem. Meio, alguma coisa, não pode falar nada de igreja, porque eles correm risco. Lugares onde as mulheres têm que usar, e até na apresentação, levaram lá 4 esposas já vestidas com a burca. Já pensou isso? Mas é tão comum vir à igreja sábado de manhã, que eu nem acho que isso é milagre mais. Eu nem acho que isso aqui é uma bênção mais. Eu acho que é tão comum eu ver os jovens sentados assim na igreja, que passa desapercebido. Zaqueu sentiu na pele o que era não poder congregar, o que era não poder ir a uma igreja, mesmo que houvesse liberdade naquela época, mas havia um preconceito em relação a ele e sua família. Mas ele sabia que Jesus era aquele que bondosamente se achegava aos proscritos. Bondosamente chegava perto aquelas pessoas que eram rejeitadas pela sociedade. E ele sabia que ele era indigno, ele sabia que ele era imerecedor, mas ele confiava na bondade do seu Salvador. Quantas vezes você já se sentiu assim? Eu não vou falar com Deus porque eu não estou merecendo. Eu não vou tomar Santa Ceia porque eu sou um pecador. Já pensou nisso? E você já conhece algum não pecador que tomou Santa Ceia? Conhece algum? Pelo menos umzinho. Deus é para os pecadores. Deus é para aqueles que precisam de cura. Deus é para aqueles que estão necessitados. Então, quando você tiver pecado e Satanás disser para você, não vá fazer oração agora, limpe sua vida para você falar com Deus, você tem que dizer, não, é agora que eu preciso dele. É agora que eu preciso do meu Salvador. Então, não deixe que o inimigo coloque na sua mente que você é indigno de falar com o seu mestre. Não há nada que nos possa separar do amor de Deus. Você crê nisso? Então não permita que o inimigo fale na sua mente que você não merece. Não permita que o inimigo coloque na sua consciência que você foi longe demais e não tem oportunidade mais para você. Não é verdade. Zaqueu confiou neste Deus, homem que se aproximava do pecador. E nós conhecemos tantas histórias, e Zaqueu também sabia, e por isso Zaqueu teve confiança. Jesus é alguém cujo olhar parecia ler a alma. Quando Jesus olhou para Zaqueu, Zaqueu teve a sensação que Jesus estava lendo a sua alma. E a sensação era completamente verdade. Jesus estava lendo a alma de Zaqueu muito antes desse encontro. Jesus já sabia que ele estava ali. Jesus fez questão de passar embaixo daquela árvore, porque ele sabia que tinha um servo ali, precisando de cura. E aqui eu quero fazer mais uma reflexão. Nós estamos todos aqui. Quem é que se preparou para encontrar Jesus? Tinha uma multidão. Por que Jesus parou justamente na árvore
embaixo da árvore onde estava Zaqueu. Já se perguntou isso? Por que logo com Zaqueu? E por que não com outro sacerdote, com um soldado, com outro judeu? Por que Jesus não parou em frente a eles? Porque Zaqueu estava se preparando para encontrar Jesus. Essa é a grande diferença. Jesus vai parar e vai te dar uma bênção especial se você se preparar para encontrar com Ele. Se você começar a dar ouvidos à voz do Espírito Santo que diz, olha, muda a direção, não é por aí. Olha, Deus quer isso da sua vida. E se você ouvir essa voz e começar a colocar em prática, quando você estiver aqui na igreja, você vai sentir uma bênção especial. Sabe, hoje estava falando do nosso irmão aí no trabalho missionário. Você está se preparando para ser um missionário de fato? A gente não pode ir para um evento como esse como mais uma programação. Eu tenho que me preparar para encontrar com Jesus e para as pessoas encontrarem com Jesus através de mim. Sabe, no seu trabalho talvez você seja o único adventista. Eu tenho um privilégio que eu trabalho num ambiente que tem muitos pastores ali. Todos somos adventistas, temos culto de manhã, temos pequeno grupo dos pastores, temos várias... Olha, vocês sabem. É um privilégio, eu sinto que é um privilégio. Agora, quantas vezes você é o único aluno da sua classe, da sua sala que é adventista? Quantas vezes você é o único que no seu trabalho honra e louva a Deus? E você sente falta desse contato, dessa liberdade para falar. Mas já pensou pelo outro lado? Que talvez você seja a única oportunidade do seu colega de trabalho encontrar Jesus Cristo? Talvez ele não tenha nenhuma outra oportunidade. Só quando você está com ele. Talvez aqueles alunos nunca terão oportunidade de ver um professor cristão, de ver Jesus Cristo, a não ser através de você. Você é Jesus Cristo para as outras pessoas? Você é o seu representante. Você tem uma missão especial em fazê-lo ser conhecido. Já pensou nisso? Que responsabilidade, não é? Muito maior do que eu vir na igreja, apenas. A vida espiritual começa amanhã, quando você estiver no seu dia a dia. Aqui é fácil, estamos todos bonitos, bem vestidos, cantamos, louvamos, mas a vida espiritual é no seu dia a dia. Mas estamos falando de Jesus, aquele que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Essa é a característica de Jesus. Aquele que tem amor e condescendência a ponto de rebaixar-se até os indignos para o salvar. E aquele que salva, porque Jesus disse para Zaqueu, hoje veio salvação a esta casa. Que doce frase. Que suave ouvir isso. Não dá vontade de ouvir? E você pode ouvir isso agora. Hoje veio salvação à sua vida. Jesus está aqui. Estamos nos encontrando com Ele. Bem, o encontro. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa. Hoje me convém pousar em sua casa. Por que Jesus não escolheu um sacerdote para ir na casa dele? Por que Jesus não escolheu uma outra pessoa, um diácono da igreja, um ancião, um pastor, para Jesus ir na casa dele? Mas Jesus olhou para aquele homem que era rejeitado pela sociedade, olhou para aquele homem que não podia congregar na sinagoga porque ele não era aceito ali, e Jesus parou justamente onde ele estava e falou, Zaqueu. E sabe de uma coisa? Não foi assim. Jesus estava andando, de repente a multidão parou. Jesus parou, os que estavam atrás dele pararam também, e os que estavam na frente pararam para saber o que estava acontecendo. Imagina uma multidão, todo mundo andando junto, e de repente para. Jesus Cristo, que era o centro
dos interesses para todo mundo. E toda aquela multidão parou e ficou pensando, o que está acontecendo? Sabe, Zaqueu tinha muito desejo de ver Jesus, mas ele não abriu a boca para falar isso com ninguém. Mas Jesus sabia o que estava no seu coração e já tinha ouvido essa voz desse homem mudo. Já tinha ouvido o clamor silencioso desse homem. E Jesus então resolveu que iria passar justamente debaixo da árvore onde ele estava. Aliás, foi Jesus que atraiu ele ali. Aliás, foi Jesus que trouxe você aqui hoje. Aliás, é Jesus que chamou você para a luz divina. Foi Jesus que chamou vocês, jovens, para serem missionários. Não fui eu. Não é o pastor que está chamando. Jesus convidou você. Já parou para pensar que Jesus preparou a sua família e de alguma forma conduziu a situação até que você estivesse aqui hoje? Eu mencionei que nós temos quase 300 mil alunos na América do Sul, na rede adventista. Não são números, são almas que Deus preparou e conduziu e colocou nas nossas mãos. Esses adolescentes aqui não são números, tem 10 só aqui na frente. Não é um número, são almas que Deus preparou e trouxe a essa igreja, e essa igreja tem a responsabilidade de educá-los. Essa igreja tem a responsabilidade de conduzi-los ao Salvador. Você que não é pai deles, não é avô, não é tio, tem a mesma responsabilidade de quem é pai, é mãe, é tio. Nós não podemos relegar a nossa responsabilidade. Você está aqui não como um número, uma estatística, você é uma igreja grande, bonita, mas você não é um número, você é uma alma pela qual Jesus derramou o seu sangue. É por isso que o seu encontro com Jesus Cristo não pode ser casual. O seu encontro com Jesus Cristo não pode ser sem planejamento. O seu encontro com Jesus Cristo tem que trazer um milagre, uma bênção maior para você. Às vezes a gente quer assim, não, eu não vou pedir mais nada. Quando Moisés pediu para que Deus revelasse, Deus ficou chateado com ele? Moisés falou, Senhor, eu quero ver o Senhor. Não foi? De repente, Deus podia ter falado, não, quem é você? Você quer me ver? Mas Deus não fez isso. O que ele fez? Se revelou a Moisés. Talvez não da forma como Moisés queria, face a face, mas Moisés viu a glória de Deus, viu ele passando. Gente, que privilégio. Mas por quê? Deus se ofereceu ou Moisés pediu? Então você já pediu a sua bênção hoje para Deus? Você já se planejou para vir aqui e dobrar os seus joelhos e pedir a Deus a bênção que você está esperando? Ou você fica naquele argumento, não, Deus sabe o que eu preciso. Deus sabia que Moisés queria vê-lo, mas Deus não se ofereceu. Ele pode tomar atitude, ele pode tomar a frente, mas ele quer que você se envolva nesse relacionamento, que você seja uma pessoa interessada. Sabe, por isso que toda aquela multidão estava ali para ver Jesus, e ele parou em frente a uma árvore, debaixo de uma árvore, em frente a uma pessoa, e um pecador, porque esse pecador tinha um desejo de encontrar-se com Jesus, tinha um desejo de ser transformado, e já tinha começado a fazer as obras de transformação, já tinha aceitado. Gente, não existe arrependimento sem reforma. Não existe arrependimento sem reforma. Se você realmente se sente arrependido, comece a mudar. Comece a demonstrar em atos, em ações, que o Espírito Santo está conduzindo a sua vida. Zaqueu se preparou para o encontro com Jesus. Hoje nós estamos aqui, quantos membros tem essa igreja? 300? Enfim, no meio de 300 pessoas, por que Jesus pararia em frente a você e diria, olha, eu vou pousar na sua casa hoje? Qual é o motivo especial que você daria para Jesus, para ele fazer isso? Você gostaria?
Lógico que gostaria, por isso que você está aqui. É porque você quer esse Jesus Cristo no seu coração, você quer essa bênção. Já imaginou você, que privilégio você tem de conhecer esse Jesus, esse maravilhoso Deus Redentor? Não deixe passar em branco um encontro com Deus. Seu encontro tem que ser especial. Sabe, aquela multidão barulhenta não conseguiu fazer sua voz chegar até o coração de Jesus. Assim como Zaqueu conseguiu. Zaqueu não falou nada. Estava calado, mas no seu silêncio, ele clamou e Deus ouviu. Porque Jesus é aquele que pode ler as almas. Jesus é aquele que pode ler no seu interior. Clame a Ele. E Ele vai, com muita alegria, até você e te dar uma atenção especial. Quase duvidando dos próprios olhos, dos próprios sentidos, o homem que ali estava na árvore ouve as palavras: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Olha o que está escrito aqui, ó. No verso 6. Apressando-se, Zaqueu não acreditava, ele não estava acreditando, mas o que ele fez? Ficou parado? Não, se apressou, desceu da árvore e se prontificou agora a guiar a Jesus até o seu lar. E olha, a história continua no verso 7. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus entrara para ser hóspede, o quê? De um homem pecador. Muita gente pode falar, não, mas você não merece. E se as pessoas não têm coragem de falar, o inimigo tem. Você não merece, não. Mas Jesus não estava nem aí com eles. Não estava nem aí com o que eles pensavam. Jesus queria salvar aquele homem, queria ser um bálsamo para aquele coração aflito. E Jesus simplesmente atendeu o seu clamor. E esse Jesus está aqui hoje, disposto a fazer o mesmo por você, Zaqueu. Disposto a fazer o mesmo por mim, Zaqueu. Eu apenas preciso crer, eu apenas preciso buscar, eu apenas preciso permitir que Jesus faça isso. É tudo o que Ele quer. Por que Ele veio a esse mundo para morrer, se não fosse para estar aqui hoje, dizendo: vem meu filho, vem minha filha, eu posso aliviar o seu coração, eu posso tirar o seu fardo, eu posso te dar bênçãos que você nem pensou, que quando eu der, você não vai nem acreditar, seus sentidos não vão acreditar, mas eu quero fazer isso por você. Esse foi um encontro especial. Zaqueu, caminhando como quem sonha, serve de guia para a sua residência. E os rabinos ali murmurando que Jesus entrara para comer com o pecador. Agora veja o que acontece no verso 8. Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa defraudei alguém, o restituo quadruplicado. Zaqueu não se aguentou. Ele começou a conduzir como quem estava sonhando, conduzir Jesus para a sua residência, mas ele não aguentou e ele parou ali e resolveu dar um testemunho público, confessar os seus erros. Olha, esse homem era um homem rico, um homem bem situado naquela sociedade. Jericó era uma cidade importante. Não é fácil alguém aqui levantar e falar: olha, se eu roubei alguém, eu vou restituir. O que você está dizendo com isso? O que você está falando com isso? Se eu roubei, vão logo falar: não, você roubou, não é? Zaqueu não se preocupou com isso, porque ele estava tão feliz. Ele tinha planejado esse encontro e ele recebeu muito mais do que ele esperava, porque é assim mesmo. Quando a gente pede alguma coisa a Jesus, Jesus vai nos dar muito mais do que a gente espera, vai nos dar bênçãos maiores do que a gente conhece. E aí, então, agora Zaqueu não aguenta de alegria e ele fala: Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E primeiro ele diz: eu vou dar metade
dos meus bens aos pobres. Lembra da história do rico e Jesus, da conversa dele? E os discípulos testemunharam aquilo e viram Jesus falando: olha, é muito difícil entrar um rico no reino dos céus. Mas agora os discípulos viam uma outra coisa se cumprindo, quando Jesus falou: se para o homem é impossível, para Deus não é. Para Deus nada é impossível. E agora eles veem um homem rico entrando no reino dos céus. Que coisa, né? Que contraste. De forma prática, agora os discípulos veem as palavras de Jesus se cumprindo. Para Deus não há nada impossível. Já pensou que o seu problema na sua cabeça pode ser grande, mas para Deus não é impossível você mudar? Para Deus não é impossível você abandonar os seus erros, as suas falhas, porque Deus é poderoso e Ele quer operar um milagre na sua vida. Sabe quando? Hoje. Sabe quando? Agora. E olha, aqui diz no Desejado de Todas as Nações: então o amor e lealdade para com o mestre que acabava de achar lhe descerraram os lábios. Resolveu fazer pública a sua confissão. Na presença da multidão ele falou isso que nós acabamos de mencionar aqui. Agora, uma coisa importante: não existe arrependimento sem reforma. Uma pessoa arrependida marca a sua entrada no reino dos céus, atendendo à voz daquele que fala ao seu coração. Fé e obras são como dois lados de uma folha, são coisas diferentes. Fé é fé e obras são obras, mas é como se tivesse aqui de um lado fé e de outro lado obras. Se você rasgar uma, rasga outra. São indissociáveis, são inseparáveis. Obras que não são frutos de fé não valem nada, e fé que não são demonstradas em obras também é morta. Por isso que o cristão precisa buscar, encontrar com Jesus, buscar sua bênção, e imediatamente algo tem que mudar na sua vida. Imediatamente Zaqueu fez testemunho público, confessou os seus pecados e se dispôs a mudar. E ele, aliás, já havia começado. Imediatamente nós temos que atender à voz do Mestre. Santidade ao Senhor deve estar escrito no coração daqueles que aceitam a Jesus como seu Salvador. Nos negócios, nas ações, nos relacionamentos, na vida em geral, tem que estar escrito na sua fronte, tem que estar escrito no seu coração: santidade ao Senhor. E foi isso que Zaqueu quis mostrar para todo mundo. Eu fui um pecador, mas hoje eu tenho escrito no meu coração: santidade ao Mestre e Salvador Jesus Cristo. Não quer você fazer a mesma coisa que Zaqueu? Não quer você aceitar o milagre que Jesus está te oferecendo agora e dizer para ele: Senhor, eu aceito, eu peço perdão pelos meus pecados e eu aceito como meu Salvador, e eu quero ser um discípulo atuante na sua seara, na sua igreja. Eu quero ser um discípulo não no futuro, mas hoje. Eu quero ser alguém que seja visto como Jesus Cristo. Talvez algumas pessoas nunca vão ter a oportunidade que você tem aqui, de vir à igreja, de cantar hinos, de louvar, de sair para fazer trabalho missionário. Talvez o único contato seja com você. E é aí que você deve proporcionar esse encontro com Jesus. Quando se recebe a Cristo como Salvador pessoal, aí vem a salvação à alma. Zaqueu recebeu a Jesus não somente como um hóspede de passagem em sua casa, mas como alguém que vinha habitar no templo da alma. Sabe de uma coisa? Ali tinham sacerdotes. Eu já falei que Jericó era uma cidade reservada para os sacerdotes e muitos tinham casa ali. Nenhum deles recebeu a bênção. E Jesus, sabe por que Jesus foi na casa de Zaqueu? Porque ele não queria dar a bênção pela metade. Ele poderia perdoar os pecados de Zaqueu ali e continuar a sua jornada. Mas ele falou: não, eu vou na sua casa, sabe por quê? Lá eu quero abençoar a sua família. Lá eu quero que a sua família inteira sinta que eu sou um Deus presente, um Deus que atende, um Deus de amor e de misericórdia. Eu não sou um Deus de passagem.
Eu não sou um Deus de encontros rápidos, eu sou um Deus de relacionamentos duradouros. É por isso que Jesus está preparando para você uma casa lá no céu. Ele está preparando um lar para você, onde ele vai estar, porque o relacionamento com Cristo é duradouro, não é um relacionamento passageiro, não é um encontro casual. É por isso que você não pode vir à igreja de qualquer forma. É por isso que você não pode abrir a Bíblia de qualquer forma. Você tem que já falar com Deus: Deus, o que eu quero de Ti? O que eu preciso de Ti? E nesse encontro eu queria sentir o bálsamo da Sua bênção, o milagre acontecendo na minha vida. Eu quero mostrar para vocês um testemunho de uma jovem. Eu quero especialmente mostrar para esse primeiro banco aqui e para quem eles representam. Um testemunho de uma jovem assim, da idade de vocês, que resolveu entregar sua vida para o Salvador. Se podem, por favor, projetar. Eu entrei no Colégio Adventista de Itajaí faz 3 anos. Eu entrei porque meus pais acharam que seria melhor, porque eu estava andando por um caminho muito errado e estava me tornando uma filha muito rebelde. Então, eles acharam que seria melhor para mim e realmente aconteceu que foi o melhor para mim. Assim que eu entrei no colégio, eu conheci a Carol, que se tornou a minha melhor amiga. E ela viu que havia a minha mudança, que eu não era igual às outras pessoas, porque eu tinha Deus no coração, eu tinha me batizado fazia pouco tempo. Então eu comecei a conversar mais sobre Deus com ela, a me abrir mais com ela. A Carol foi um grande exemplo para mim, porque eu olhava nela e via, poxa, por que eu não posso ser igual? Ela é tão diferente das outras meninas. Por que eu sou igual a todo mundo e ela é diferente? Eu quero ser que nem ela. Daí a Carol começou a conversar comigo: Mari, vamos fazer um estudo bíblico e tal. Eu aceitei, eu fiz o estudo e assim eu decidi me batizar. E eu me batizei ano passado, foi no dia 13 de setembro, uma sexta-feira à noite. E eu tô até hoje na igreja e eu tô muito feliz, porque realmente é tão maravilhoso quando você vê assim que Deus faz grandes transformações na sua vida. Uma coisa incrível é você se sentir amado por Deus. Uma coisa incrível é você sentir a transformação de Deus na tua vida. E eu mudei muito em casa, com os meus pais, na escola. Eu era muito respondona, eu era mal educada, eu era aquela criança bem rebelde, sabe? E a igreja, nossa, Deus fez muito bem pra mim. E pra mim, no começo, realmente foi bem difícil. A Carol me ajudou bastante no começo, a família dela me ajudou bastante, eles me acolheram muito bem. Então, pra mim foi, sabe, foi muito bom ter conhecido a Carol, Deus ter colocado a família dela na minha vida. Após o meu batismo, assim que passaram-se 2 meses por aí, eu tive a ideia de fazer um pequeno grupo, porque eu sempre via que a Carol ia toda semana no pequeno grupo e eu achava legal. Às vezes eu ia com ela e tudo. E eu achei tão interessante e eu pensei, por que não fazer um pequeno grupo no colégio adventista? Assim, já que o colégio é para evangelizar, isso ia ajudar muito. Então a gente falou com o pastor do nosso colégio e ele topou a ideia. Então ano passado a gente abriu para os adventistas e primeiro foi para fortalecer a nossa convivência e para crescimento do grupo. E agora a gente abriu para os não adventistas do nosso colégio. E também através do pequeno grupo eu queria fazer o que fizeram por mim, evangelizar as pessoas, levar elas para a igreja, levar elas para Jesus. E porque eu acho que o sonho de todo cristão, na verdade, é ganhar almas para Cristo, né? É difícil porque
quando você não tem uma estrutura, principalmente eu que não nasci na igreja nem nada, e os meus pais não são adventistas, minha família nenhuma é da igreja, então é muito difícil tu não ter uma estrutura. É difícil tu construir o hábito de, tipo, acordar de manhã, fazer teu culto, tu ter que conviver com os teus pais que não são adventistas e ter que sempre falar pra eles, não, pai, eu não posso no sábado, eu não posso. E eu sempre pedi ajuda de Deus, sempre falei, Senhor, me ajuda, eu não quero desistir, não me deixa ser fraca. E Deus tem me ajudado muito, muito, muito. Deus tem colocado pessoas na minha vida que, nossa, tem me aconselhado muito, tem me ajudado muito. O meu pai, ele é um grande homem, ele é a pessoa, assim, mais importante pra mim. E a minha mãe, nossa, minha mãe sem palavras, é uma mulher extraordinária, eu amo muito ela. E o meu grande sonho é simplesmente ver a minha família lá no céu reunida. E o seu sonho? Eu queria terminar com duas coisas. Uma está aqui na minha mão e a outra... Aqui perto, a 5 quilômetros, tem uma escola adventista. O desafio dessa igreja é não deixar que nenhuma criança fique fora dela. Não porque é uma escola cristã somente, mas é porque é uma escola que é a extensão dessa aqui. Deus tem 3 escolas no mundo. Eu não preparei um sermão sobre escola adventista, mas eu não posso deixar de falar isso. A primeira delas é a mais importante, é o lar. Você pai, você mãe são os melhores professores. A segunda escola, sabe qual é? É a igreja. E todos vocês são educadores nessa escola e também são alunos nela. E tem responsabilidade por esses jovens, crianças que estão aqui. E a terceira escola é a escola adventista. Não coloque seu filho numa escola que fale uma linguagem diferente da que você fala em casa. Você pode estar correndo sérios riscos. Tem um capítulo de um livro chamado Orientação da Criança, que vocês conhecem bem, de Ellen White. Um capítulo chamado A Escolha da Escola. Anciãos dessa igreja, leiam esse capítulo. Pais, leiam esse capítulo. Nós não podemos escolher uma escola que os educadores não sejam canais de luz. E a irmã White fala que só tem duas classes de educadores. Uma classe são auxiliadores de Deus e a outra são auxiliadores do inimigo. Só 2 classes, não existe meio termo. Quem são os educadores dos seus filhos? O capítulo seguinte a esse é chamado A Responsabilidade da Igreja. E aí é Deus falando para você e para mim. E diz que se tiver alguém em nosso meio, alguma família que não tem condições financeiras de colocar os filhos lá, essa responsabilidade é sua e é minha. Não é só da escola. Se nós relegarmos, isso são palavras de Deus através da sua profetisa. E Crônicas 20:20 diz: quer ser próspero, acredita na palavra de Deus. Quer segurança e prosperidade, acreditem na palavra de Deus e acreditem nos seus profetas. E a palavra da profetisa é o seguinte: nós não podemos nos chamar verdadeiramente missionários se nós relegarmos essas crianças que precisam de educação e não têm condições para pagar. Se nós não ajudarmos, nós não podemos nos chamar verdadeiramente missionários. Não adianta comprar livros missionários, distribuir, não adianta fazer campanhas enquanto a família não está recebendo. Primeiro, os de casa. Depois, os de fora. Fica a responsabilidade. Tem uma escola aqui do lado, 5 quilômetros. Faça o esforço, ande quantas milhas for, mas não deixe as crianças, adolescentes e jovens dessa igreja fora da educação adventista. Vocês viram aí? Eu tenho centenas desses testemunhos. Experiências de conversão.
para aquela garota, a coleguinha foi Jesus. E para aquela coleguinha, alguém foi Jesus, porque ela também tinha acabado de se converter algum tempo atrás. Eu tenho histórias, até uma eu queria contar, mas o tempo já avançou, eu não vou. A outra coisa, e agora encerro, e aqui eu vou pegar uma ajuda do... Não é que eu não enxergo, é que falta luz às vezes. Eu recebi isso aqui na entrada. Diz assim: é quando chegamos a circunstâncias difíceis que Ele revela seu poder e sabedoria em resposta à humilde oração. Nele confiai como um Deus que ouve e responde à oração. Ele se vos revelará como alguém capaz de socorrer em todas as emergências. Aquele que criou o homem, que lhe deu suas maravilhosas faculdades físicas, mentais e espirituais, não recusará aquilo que é necessário para manter a vida por ele dada. Ciência do Bom Viver, página 73. Vou guardar com muito carinho na minha Bíblia e também no meu coração. Qual é o seu desafio? Qual é o seu apelo a Jesus? Eu quero ler o que está escrito aqui no verso 9, de Lucas 19. Disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, porque também és filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se havia perdido. Você tem um pedido especial a Jesus hoje? Ele está aqui. Se você quer entregar a vida a Ele e quer fazer esse pedido especialmente, eu gostaria que você se colocasse em pé. Eu queria orar por você. Deus conhece o que está no seu coração, mas diga para Ele, expresse para Ele. Ele já ouviu a solicitação que você fez da sua alma diretamente para o trono da graça. Ele já conhece o que está escrito no seu coração, porque foi Ele que trouxe você aqui hoje. Mas diga para Ele o que você precisa. Diga para Ele. E esta mensagem é para você. Deus está disposto a te dar muito mais do que você pediu. E Ele quer dizer para você: hoje veio salvação à sua casa. Vamos orar. Ó Deus eterno, Pai misericordioso, Deus de amor, obrigado, Senhor, porque de forma maravilhosa o Senhor nos chama e nos convida para termos a vida eterna, para termos a alegria e a felicidade e a paz que só tem quem tem Jesus no coração. Nós estamos aqui hoje como Zaqueu esteve no passado, em busca de um encontro especial com aquele que tem poder para nos salvar e nos fazer ressurgir dessa vida de pecado para uma vida de paz, uma vida de alegria e para a eternidade. Ó Pai, esta igreja se levanta para dizer: eis-me aqui, Senhor. Toma-me em tuas mãos, transforma o meu coração, o meu caráter, faça de mim um instrumento da tua paz. E se em algo pequei, Senhor, perdoa-nos. Perdoa este povo, perdoa a mim também, as nossas falhas, para que o Espírito Santo possa nos usar de forma completa e que a missão seja algo que fique ardendo no nosso coração, porque nós temos que ser Jesus para as pessoas que não te conhecem, para que eles tenham a mesma oportunidade, o mesmo privilégio que nós tivemos ao conhecer o nosso Salvador. Toma essas crianças, jovens, adolescentes desta igreja e faça deles, Senhor, discípulos teus, para que desde agora eles possam ser testemunhas vivas do Rei que pronto, breve, virá a este reino, a este mundo nos buscar. Ó Deus, esteja com esta igreja, esteja com o teu povo espalhado por este mundo, esteja com a escola adventista que está aqui ao lado e todas as demais espalhadas por esse planeta, que possam ser centros de influência, raios de luz para trazer a verdade para este mundo que hoje vive nas trevas. Ó Pai eterno, faça de cada um de nós um instrumento de paz, um raio de luz, para que este mundo possa te conhecer, te aceitar
e o mais breve possível possamos estar encontrando com o nosso Rei nas nuvens do céu. Obrigado. Obrigado pela proteção através dos anjos. Obrigado pela orientação através do Espírito Santo. É o que te pedimos, agradecemos, ó nosso Deus, em nome do nosso Senhor, bondoso Salvador Jesus Cristo. Amém. Só sentimos a perfeita paz quando nos encontrarmos junto ao bondoso Deus. É com este hino número 237, só a primeira e a última estrofe, que vamos terminar o culto desta manhã. Querido Deus, querido Jesus, querido Espírito Santo, abençoe este teu povo, segura-nos bem perto, junto ao coração de Deus. Em nome do Mestre e Salvador Jesus Cristo. Amém.